qual vida do homem você acha que realmente Deus tem liberdade de entrar e trazer transformação? Olha para o meio evangélico hoje, vê se está tendo transformação realmente na vida do povo. Por que tem tanta desgraça no meio do povo? Por que tem tanta moléstia no meio do povo? O que está faltando? A Bíblia está errada? Deus está errado? Cadê a herança do povo? Cadê a promessa de Deus? Deus não tem poder para cumprir mais o que Ele falou? Onde está a falha? Hoje eu quero citar alguns personagens da Bíblia, que a própria Bíblia chama de heróis da fé. O que é um herói da fé? O que é um herói? Ele faz coisas que o homem comum não faz. Ele vai além do homem comum. Você quer ser um herói na Bíblia? Você quer ser um herói no Reino de Deus? Você quer ser alguém diferenciado? Alguém que tem autoridade quando fala? Alguém que tem autoridade sobre o espírito imundo? Seja de verdade, seja de miséria. Você quer ter esse tipo de autoridade? O que você precisa fazer? Fazer o que o povo comum faz. Se você viver uma vida comum, como que Deus vai ter liberdade de agir na tua vida? Como? Jesus Cristo estava dentro do barco dormindo e uma tempestade estava assolando. Jesus Cristo estava preocupado com a tempestade? Não. Quem ficou preocupado com a tempestade? Os discípulos. Os discípulos. Os discípulos ficou preocupados. Por que Jesus Cristo não estava preocupado com a tempestade? Porque ele confiava no Pai. A vida dele estava na mão do Pai, não estava na mão do Espírito imundo. Você sabe o que representa? Eu já preguei na igreja. Sabe o que representa aquele vento, aquela onda do mar? Sabe o que representa aquilo lá? Porque Jesus Cristo é idiota, ele não ia falar com as paredes. Quem fala com a parede é Chitãozinho Chororó. Não é na música ele? Estou conversando com as paredes. Jesus Cristo não é besta. Se a gente se considera sábio, quanto mais Deus encarnado. Jesus Cristo conversou com quem ali na tempestade? O espírito imundo que estava assolando aquela situação. Falou: cessa o vento. O que é vento? Pneuma. O que é pneuma? A palavra vento, pneuma é a mesma palavra para espírito. Ou seja, Jesus Cristo falou para o espírito imundo: falou, cessa. E para o mar, para aquelas ondas, ele falou: aquieta-te. E que representa o mar? O multidão. Multidão de pessoas endemoniadas. Falou: quieta, cala a tua boca. Você está entendendo a palavra? Presta atenção no que eu estou falando para você aprender. Se você desviar sua atenção, você não vai aprender nada. Vai sair daqui do mesmo jeito que entrou, se não sair pior, né? Jesus Cristo falou para o espírito imundo: demônio ia te cair, aquieta-te. Aí depois ele olhou para os apóstolos. O que ele falou para os apóstolos? Homem de pouca fé. O que é fé? Homem de pouca fé, o que é fé? Quanto tempo faz que os apóstolos estavam junto com Jesus Cristo já? 3 anos. O que eles aprenderam com Cristo? O que é fé? O que eles aprenderam? O que Jesus Cristo falou para eles? Não aprenderam nada. Você não aprendeu nada do que eu fiz? Não observou nada? Quando a leoa vai ensinar os filhotinhos a caçar, o que ela faz? Ela fala? Por observação. O teu filho, a tua criança, o que ele vai aprender? Observando. Observando o que você faz dentro de casa. Se você é mal criado, é primeiro, o que seu filho vai aprender? O que os apóstolos tinham que ter aprendido com Jesus Cristo? Se posicionar. Jesus Cristo olhou para ele e falou: viu, homens de pequena fé, tanto tempo comigo não aprendeu o que tem que fazer? Porque no primeiro original é isso aí. Na tradução moderna não vai encontrar desse jeito. Já foi até manipulado. E eu não gosto da tradição moderna. Ele falou: não aprendeu o que tem que fazer ainda? Não aprendeu? Tanto tempo comigo? Aí Jesus Cristo se posicionou na polpa do barco, lá no bico do barco, e o que ele disse? Aquieta-te, ó mar. O mar não é mundo lá em Apocalipse, o mar não é mundo das pessoas? Sim. As pessoas estão te incomodando? Você vai dar uma ordem para quem? Você vai sair do tapa, vai brigar? Ou você vai usar autoridade? Se tiver. Porque a maioria não tem. O que você vai fazer? Vai conversar com as paredes? Vai falar com os botões, como diziam os mais antigos? Estou conversando com o meu botão aqui. Conversar com o botão? Não vamos ser besta, ser idiota. A gente tem que conversar com quem? Primeiramente com o Pai, depois da ordem com o Espírito. Porque o poder
A autoridade subjuga o poder. Eu já ensinei isso na igreja. A autoridade subjuga o poder. O diabo tem poder, mas quem tem autoridade? Deus. Então o diabo está debaixo da autoridade dele. Deus manda. Deus manda. O que ele está mandando te dizer nessa manhã? Essa noite, nesse dia. O que ele está mandando te dizer? Aprenda comigo. Jesus Cristo diz assim, ó, aprendei de mim. Ele estava falando para quem? Para discípulo. Você acha para quem ele estava falando? Para Caifás? Para Anás? Para quem ele estava falando? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Primeira característica do crente, ter mansidão. Ser manso, controle, domínio próprio. Ter mansidão, se dominar. Dominar a tua fúria, dominar o teu desejo, dominar os teus hormônios, é dominar e aprender com Deus, porque Ele é Deus. Aprender de mim, eu sou manso e humilde de coração. Aprende comigo. Qual foi a carraspana que deu dos apóstolos? Tanto tempo comigo não aprendeu o que eu tenho que fazer? Vai ficar se lamentando, vai ficar chorando? Quantos crentes você conhece? Se você mesmo já fez isso, entrar dentro do quarto, ficar brigando com Deus, chorando com Deus, reclamando, igual Gideão. A gente vai explorar a respeito de Gideão, mas quero citar os personagens também. Se o senhor fosse comigo, essa miséria não estava acontecendo. Se o senhor fosse comigo, não tinha essa briga dentro de casa. Se o senhor fosse comigo, isso aí não estava acontecendo. Ah, o senhor não é comigo coisa nenhuma. O senhor é Deus, o senhor pode fazer todas as coisas. Isso é coisa característica de religioso que não entende nada. O poder e a autoridade foi delegado a você. Foi para você que busca Deus. Para você que busca a presença de Deus. Jesus Cristo disse assim, ó. A mim me foi dado todo, Lucas 10, todo. Não é metade, todo poder nos céus e na terra, todo. E aquele que está ligado, porque ele disse para Filipe, apóstolo Filipe, porque Filipe disse assim, mostra-nos o Pai. Ele falou, viu, você está olhando para mim, quando você olha para mim e vê o que eu faço, você está vendo o Pai em mim, ou não está? Então eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Se você está em Cristo, quem olha para você tem que ver o que na tua vida? Cristo tem todo o poder ou não tem? Então por que você está com medo da situação? Por que você está com medo? Deus tem poder para manifestar na tua vida ou não? Por que os crentes, hoje, ontem eu falei na rádio, por que tem gente que ele morre a caminho da igreja e voltando da igreja? Por que tem gente que a doença não sara nunca? Por que o mal está entrando dentro das igrejas? Porque lá Jesus está no barco, não estava? Os apóstolos todos apavorados, Jesus Cristo dormindo. Aonde a água estava entrando? A água não é mundo? A morte do mundo estava entrando aonde? Dentro das igrejas. Olha a morte dentro das igrejas. Agora o povo está dormindo, por que o povo está dormindo? Mas a Bíblia diz assim, ó, desperta tu que? Dorme. Você acha que esse dormir é alguém que vem na igreja e tira um cochilo porque está cansado? Não deveria. Mas é esse tipo de sono que a Bíblia fala? Não é esse tipo de sono. Sonolência espiritual. Pessoas encantadas. Já ouviu falar em encantamento? Eu posso pregar só sobre encantamento bíblico. Pessoas que vão atravessar a rua, olha para um lado, olha para o outro, não vê nada. E a hora que atravessa o carro, pega. Por que não viu se o carro ia vindo? Ou ele vai atravessar com o carro, olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, de repente passa por cima de alguém e se coloca enrascado, em cilada. Mas por que essas coisas acontecem com o crente? Eu tenho um colega, pastor, que são fugidos de americano, que atropelou e matou gente. Agora, por que o olho dele estava encantado? Ah, vai dizer que era Deus na vida dele. Moisés, quando foi levado para o deserto, ele foi levado para o deserto por causa de quê? Para aprender, porque ele acabou de matar um cara. Ele passou à frente de Deus, ele achava que ele estava pronto e ele passou lá diante de Deus. Quem tem que estar na nossa frente? Jesus. Jesus. A gente não pode ter o mesmo testemunho do apóstolo Pedro até então, lá no texto, onde Jesus Cristo estava falando quem ele é, e ele começou a querer elogiar demais, começou com muita conversa fiável. O que Jesus Cristo falou para Pedro? Para trás de mim. Onde que o diabo tem que estar atrás? Aliás, onde que o diabo tem que estar? Atrás. Atrás, não na frente. Quando está incomodando a tempestade, o que Jesus Cristo fez? Mandou aceitar. Tinha poder para isso? Não tem mais? Ou vai fazer alguns teólogos aí que falta de ler Bíblia, estuda demais para virar mestre? Fala, não, mas o poder de Deus acabou lá com os apóstolos. Hoje não tem mais cura, não tem mais milagre, não tem mais dom, não tem mais nada. Você quer esse tipo de Deus para você? Esse tipo de Bíblia para você? É isso aí que você quer? Ou você quer a sua vida transformada? O que você quer? O que
que você espera de Deus? Ah, pastor, a promessa dele então. E o que Deus pode esperar de você? O que Deus espera de você? Será que quando as pessoas olham para você, eles veem Cristo em você? Será que eles conseguem ver que a tua vida é diferente? Mesmo que não entenda, porque a Bíblia diz que só o espiritual serve o espiritual, por ninguém servir. Alguém olhar assim e falar: eu sei que tem algo diferente naquele homem, naquela mulher. Eu posso até não entender o que é, mas que é diferente é. O comportamento, o falar, as ações da pessoa, o que a pessoa faz é diferente. Você acha que só falaram isso para mim, não falaram para nenhuma outra pessoa? Claro, mas é diferente, o teu casamento é diferente, a tua vida é diferente. Mas algo diferente o quê? Deus. Por essa diferença é Deus. Você aproveita a situação e semeia a boa semente. É Jesus Cristo. Para a mulher que eu falei isso aí, ela se converteu. Demorou um tempo, a semente ficou lá. Ela se converteu, a filha dela se converteu. São evangélicos, dão testemunho. Aproveitei para semear. Falei: nossa, eu vi que você era diferente dos seus irmãos. Eu não sabia o que era. Mas agora eu estou sabendo, porque viu a Bíblia. Eu falei: é Cristo. Aproveitei para falar da Bíblia. Você perde a oportunidade. Você tem vergonha de falar da Bíblia na fila do mercado? Na fila do açougue? Você perde a oportunidade? Pois cada vez que você se acovarda, Deus tira a mão da tua vida. Porque o próprio Jesus Cristo falou assim: ó, aquele que sentir vergonha de mim diante dos homens, eu vou sentir vergonha dele diante do meu Pai que está no céu. Falou ou não falou? Você nunca leu? Tem vergonha de mim? Tem. Vai ser envergonhado também. No dia do grande tribunal lá, você vai ser envergonhado. Porque eu não tive vergonha de chamar nenhum de vocês de meus irmãos. Nenhum. Eu desci lá na glória. Vim aqui para pagar o preço e vou voltar para lá. E vou deixar na tua mão. Está na mão de quem está hoje o poder para vencer? Está na mão de quem? Da igreja. Você vai parte da igreja? Você confia em Deus? Você tem habilidade na palavra? Você lê a palavra? Você tem intimidade com ela? Por que os heróis foram chamados de heróis? Ah, agora eu entendi, porque ele foi além do povo comum. Sim. Mas por que Deus se manifestou na vida deles? Que creio, buscava. Tinha um tempo, pai. Tinha tempo com Deus, tinha relacionamento com Ele. Você pega um dos últimos heróis da fé aqui, igual o Billy Graham. Já vou falar de Billy Graham? Você sabe quanto tempo ele orava por dia? Quanto tempo ele ganhava, não é gastava, ele ganhava na presença de Deus? Mais de 6 horas por dia. No mínimo 4 horas, quando ele estava encruzado. 4 horas. Quanto tempo você gasta? 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos? Não consegue nem orar, fica difícil, a palavra não flui? É tão bonito quando você escuta um pregador, uma pregadora falando e a palavra flui e as palavras vêm com facilidade. É bonito de ver a inspiração, não é? Então, vai para ter inspiração. Quanto tempo você acha que a pessoa passou na presença de Deus? Quanto tempo você acha que a pessoa jejuou? Eu não preciso me acabar aqui, mas pergunta para minha esposa: quanto tempo eu jejuo por semana? Pergunta para ela: quanto tempo eu passo na presença de Deus? Para mim na rádio fazer a programação lá. Quanto tempo eu busco a presença de Deus? Quanto tempo eu falo com Deus? E mesmo lendo a Bíblia, quanto tempo eu medito? Você sabia que tem que meditar também, não é só ler? O que é meditar? Você sabe o que é meditar? Porque Deus falou assim para Josué: medita nesse livro da lei de dia e o que é meditar? Pensar. É você ler e estar remoendo aqui dentro da tua cabeça. Falar o que significa isso, como o Senhor quis falar com a humanidade, a humanidade não entendeu, para que eu possa entender. Me revela o texto. Por que Davi teve grande sucesso na vida? Eu já falei aqui, em Apocalipse fala que Jesus Cristo fala que Jesus Cristo é que sustentava Davi, que ele era a raiz, a raiz sustenta a árvore, não é? Então lá é o grande mistério, que muita gente não entende. Ele fala: eu sou a raiz da geração de Davi. Então todos aqueles anos de Davi, que é a geração é ano, todo aquele ano de Davi, quem se manifestou sustentando a árvore? O próprio Cristo. Mas não é nessa direção que eu quero que você entenda. Não é nessa direção. Por que Deus manifestou na vida de Davi? Davi teve grande sucesso na vida. Ele se importava com o próximo. Ele se importava. Porque quando ele estava lá, e o símbolo da ovelha, de ovelha não são pessoas, quando ele estava cuidando da ovelha do pai dele, ninguém estava vendo. Quando viu um leão e o urso pegavam uma ovelha, o que Davi fazia? Ele podia deixar. Quem estava vendo? Para eu arriscar a minha vida?
matar. Você enfrentaria um leão? Sabe quanto pesa um leão adulto em média? 250 quilos. 250 quilos. Você teria coragem de enfrentar um leão para defender uma ovelha? Traz isso, muda isso, porque a Bíblia dá essa tipologia. Muda isso. Quantos pastores não entregam a ovelha porque de arriscar sua própria vida? Deixa o leão, o urso pegar no caminho da igreja. Quantos? Fala para mim. Quantos? Então por que Deus se manifestou na vida de Davi? Davi tinha importância. Quer mais um exemplo de Davi? Quando Jessé chamou ele lá do campo lá e mandou ele levar suprimento para os irmãos dele lá. Na hora que ele chegou no arraial, qual foi a visão estrondosa que ele teve? De Golias, afrontando, gritando e humilhando o povo. O que Davi falou? Viu? Ninguém vai tirar essa vergonha de Israel, não é uma vergonha. Porque ao humilhar alguém que é de Deus, quem que o inimigo está humilhando? O Deus dele. Quando uma pessoa endemoniada humilha alguém que é de Deus, está humilhando o próprio Deus. Quando Davi viu aquela situação, Davi entendeu. Davi falou, viu? Estão humilhando o exército do Deus vivo. Não tem ninguém para lutar com aquele cara. Não tem ninguém para tirar essa vergonha de Israel. Qual é a importância que Davi deu ali para o povo? Toda. Davi falou, estão humilhando o povo. Alguém tem que tirar essa vergonha, alguém tem que lutar. Não tem ninguém para lutar? Cadê o exército preparado? Cadê o povo que foi preparado? Hoje é bonito fazer uma camiseta e colocar o título assim, ó, Exército da Salvação. Ele nem sabe o que significa isso aí. Tem que aprender primeiro. É bonito ir na igreja, sapatear, dar pirula, soltar o lencinho para cima, dançar na igreja e a vida muda. Tem gente morrendo na porta da igreja. Cadê o Deus? Cadê o guardião? Ó, o Deus de Israel não dormitará. Ele é o guardião de Israel. Meu irmão, acorda para a vida. Deus só manifesta na vida de quem? De quem tem ousadia. Não é na vida de covarde. É na vida de quem? Tem ousadia. Quando Davi olhou para o gigante lá, aquele monstro lá, que a gente estudando a respeito da altura dele, ele tinha em torno de 3,40 metros de altura. Qual era a idade de Davi? Não é uma idade precisa, mas que em torno de 14 a 17 anos. Não mais 17, nem menos de 14, porque não podia. Então vamos supor que ele tinha 16 anos. Você com 16 anos enfrentaria um cara de 3,40 metros? Por que Saul ficou com medo dele? Era covarde e olhava pela visão natural. O cara é maior do que eu não luto. O cara pode mais do que eu não luto. Quantas pessoas se acovardam? Quantos cristãos se acovardam com medo de enfrentar o inimigo? O inimigo da miséria, o inimigo do medo, o inimigo da depressão, o inimigo da doença. Ele não enfrenta. Por que ele não enfrenta? Porque não está cheio de Deus. Quem tinha Deus ali, Saul ou Davi? Quando Davi olhou, o que Davi viu? Um monstro na frente dele. Mas ele viu foi a humilhação do povo. O povo é de Deus. O povo de Deus não pode ser humilhado. Porque ao humilhar o povo de Deus, quem que está humilhando? O próprio Deus. O próprio Deus. É isso que você precisa entender. Davi falou, está humilhando é o exército de Deus. Assim como Deus me deu experiência para isso, me trouxe aqui, a palavra não diz dessa forma, mas é isso que aconteceu, me trouxe aqui para mim ver a situação. Foi para mim olhar e ver. Na hora que Davi olhou e viu a situação, Davi falou, se revoltou. Ele se importou com o povo de Deus, ele se importou. Qual a importância que você dá para o povo de Deus, para o pequenino? Porque Jesus falou, quem deu um pouco de água para um pequenino meu, quem visitou um pequenino meu, a mim me fez, me deu. Qual a importância que você dá? Qual a importância hoje que o povo dá? Não vou falar de você, se não é geral. Qual a importância hoje que dá? Se tem uma pessoa doente, alguém vai lá com poder e autoridade para orar para a pessoa? Se tem alguma pessoa passando por uma dificuldade, você vai lá para poder orar para a pessoa? Não é só dar comida, é orar, trazer alicerce espiritual. E Deus coloca alguém na vida para cuidar de alguém, espiritualmente falando, a pessoa abandona, traz uma vez na igreja, não cultiva mais, não rega mais, não trata. Onde está o erro? É Deus? Não. Tem gente que trabalha para Deus ali dando um nome que não tem. A maioria. E tem gente que tem nome e não trabalha. Tem habilidade para fazer e não faz.
Você acha que vai ser cobrado dos dois? Um vai ser cobrado por uma coisa que se colocou e se meteu a fazer sem saber, não foi chamado, não foi preparado para isso. Davi foi preparado para enfrentar Golias. Qual foi a preparação? Lutando com o urso e com o leão antes. E Deus levou ele para ver, porque ele não tinha coragem. Deus não ia levar um cagão lá, ia levar um cagão para lutar? Porque o cagão já estava lá. O cagão já estava lá. Deus levou alguém que tinha coragem. Levou lá, mas era menino. Não importa. O importante é quem está na vida dele. O importante é quem está na tua vida, não é a força do teu braço, não é o teu olho, não é aquilo que você vê. Isso não é importante. Mais do que quem está na tua vida. O mais importante é quem está na tua vida. Quem está na tua vida? O espírito do medo, igual estava em Saul, e Saul começou a matar por nada. Qualquer coisa era motivo. Se colocava, ele achou que a pessoa atravessou o caminho dele e não dava matar. Estava tudo perdido. Saul estava perdidinho já. Aí Deus pegou ele com alguém lá para ver. E alguém viu. E era um menino. Tinha disposição para lutar, mas era preparado para a guerra? Humanamente falando, ele fazia parte do exército? O que ele conhecia de guerra, de batalha? Humanamente falando, nada. Mas ele conhecia de experiência com Deus. Ele vivia Deus. Ele vivia Deus. O crente hoje, o que está faltando nele? Viver Deus. Ele chegou diante da situação e falou: você está humilhando, você está deixando humilhar é o povo de Deus. Você está deixando, eu vou tirar essa vergonha daí. Não tem ninguém para lutar, não. Aí falaram para ele, como muita gente fala, para você ou para outras pessoas que se dispõem a enfrentar e lutar a situação adversa. Você não pode, não é você não consegue, você é um menino, você não tem experiência, você não pode. O mundo aí está cheio de gigante, tem menino. É a mesma coisa, muita gente olha para o ministério que está começando e fala assim, ó, não vai dar em nada. Ou você também não já pensou até isso? Se você pensa que eu sou próprio pelo diabo, se você saudar da tua boca, você cresceu com o boca do diabo, não é minha força. Não é minha força que eu vivo. Não é minha força. E a terceira igreja que eu levanto. Não estou na minha força. Na força de quem eu estou? A inspiração vem da onde? A sabedoria vem da onde? Pega a maioria das pregações por aí, vê se tem consistência. Vê se tem ensinamento. Tem show. A maioria é show dentro das igrejas em vez de ter palavra que liberta. Não estou na minha força. Davi chegou diante da situação e teve disposição. Porque ele sabia que ele queria. Nenhum momento ele ficou com medo de morrer. Ficou? Não. Mas a situação poderia levar ele à morte, poderia? Poderia. Poderia. Agora nós vamos para a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes, para você ver mais um personagem. Mas eu tenho certeza que ele cria que se ele morresse pela causa de Deus, Deus o ressuscitaria. Igual Paulo. Igual Paulo ressuscitou lá em Atos 14, foi dado como morto, os apóstolos orou e levantou, ainda deu uma dura nos outros apóstolos e continuou pregando a palavra de Deus, ficou tudo desanimado. Ficaram tudo perplexo porque apedrejaram Paulo. Paulo falou, viu? Paulo falou, deixa aí, olha aqui para mim. Paulo falou assim, ó, viu? Não sabia vós, para quem? Vós quem? Não sabia vós, que é por muita tribulação que importa herdar o reino de Deus. Você nunca leu, você não vai ler a Bíblia, está em Atos Apóstolos capítulo 14, verso 22. Ele falou, não sabeis vós, ó apóstolo, amigo meu, companheiro meu de obra, não sabeis vós que importa herdar o reino dos céus por muitas tribulações, porque o mundo vai te ofertar a sua tribulação. Só a coisa contrária, ou você tem poder e autoridade sobre o mal, ou você não tem. E a maioria não. Quero que você abra em Juízes, capítulo 5, último versículo do capítulo 5, que eu quero que você lê o que está escrito. Último capítulo, por que a miséria vem na vida do povo? Tem que começar primeiro entendendo por que a miséria vem na vida do povo, por que a miséria se levanta. Eu estou falando miséria, não é só miséria financeira, não. Doença é miséria também. Tudo aquilo que é contrário ao bem-estar do humano é um motivo de miséria. Ou não sabia disso? Briga dentro de casa é uma miséria? É ou não? É, briga dentro de casa é uma miséria. Ser rejeitado e expulso de uma empresa ou de uma igreja é uma miséria? Mas pode servir como um tratamento de Deus. Né?
Jesus Cristo foi expulso do... Então, por isso que eu disse. Jesus foi expulso da igreja. Parou ele? O sacerdote foi para fora da igreja, entendeu? Parou ele? Ele saiu, foi pregar na praia, foi pregar na areia. O que para um homem de Deus, uma mulher de Deus, que anda na força de Deus? Não para. Se aqui não dá certo, vai para outro lugar. Se outro lugar ele está sempre andando, sempre fazendo alguma coisa, ele se mexe. Ele é um membro vivo do reino de Deus. Ele não é um parasita. Tem gente que é um parasita dentro das igrejas. Ele é um parasita espiritual. Ele pode até se mexer fisicamente, espiritualmente, mas espiritualmente ele é um parasita. O que é um parasita? Já estudou sobre parasita? O que é um parasita? Parasita é aquele que vive na dependência dos outros. Ele sempre chupa o sangue dos outros. Ele não tem vida própria. Isso é um parasita. Por exemplo, o carrapato. O carrapato é um parasita. Uma pulga. Um parasita. Do que vive uma pulga? Do que vive um carrapato? Um verme. Parasita. Do que vive um verme? Ele vive de se alimentar dos outros. Porque não tem vida própria. Ele não entendeu, não compreendeu. Diz assim, ó, o verso 31, depois o 32. E assim o Senhor... É Juízes o quê? Juízes capítulo 5. 5? É? O último versículo. Ah, Você já passou adiante, né? não, eu tô... Já, porque você é esperto. Mas vamos começar lá atrás. Vamos começar o porquê da desgraça do povo. Porque é isso aí que a gente precisa entender. O porquê que a desgraça está no meio do povo evangélico. E não só evangélico, no cristianismo em geral. Porque se você olhar para a própria cruz do Calvário, lá quando estava sendo o julgamento, aliás, antes da cruz do Calvário, quando estava sendo o julgamento lá, tinha direito de soltar alguém, né? Quem que era o justo ali? Cristo. Quem que era para ser solto? Cristo. O que os religiosos pediram para soltar? O ladrão, o Barrabás, o assassino. Quem que está hoje no meio da religião? O ladrão, o assassino, tem crente sendo roubado, tem crente sendo morto, tem crente sendo atropelado. Quem está solto no meio da religião? Então não perca de vista a verdade, irmão. Quem está solto no meio da religião? O ladrão, o assassino, o homicida. Quem está morto no meio da religião? Cristo. Mas Cristo ressuscitou, pastor. Ressuscitou para quem, irmão? Para quem ele ressuscitou? Para a igreja dele, para quem leva uma vida ressurreta. Porque Paulo disse assim, ó, todos os dias temos entregues ao matador, como uma ovelha matadora, todos os dias somos entregues à morte. Mas a nossa esperança é que nós, assim como Cristo morreu, nós morremos com Ele, mas ressuscitamos com Ele. Vivemos uma vida ressurreta. O que é viver uma vida ressurreta? É viver uma vida de acordo com os moldes da Bíblia. O que a Bíblia manda, você tem que fazer. Você não vai fazer tudo, porque ninguém consegue. Mas a parte que faltar, Deus te cumprimenta através do sacrifício de Cristo. A parte que faltar, agora se você não fizer nada, aí não vai te cumprimentar nada. Então diz assim, assim diz o Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que amam quem? A Deus e as coisas dele. Amar a Deus é fácil, né, irmão? É fácil. Quando que eu mostro e provo que eu amo a Deus? Quando eu amo o próximo. Quando eu me importo com o povo que abraçou a fé comigo. Quando eu se importo que aquele que deseja a minha ajuda, eu tenho que amar ele, tenho que estender a mão. Mesmo se anteriormente ele falou mal de mim. O que a Bíblia manda fazer? Ou vai ficar igual um dinossauro Rex lá, aquele bracinho lá que não estende a mão para ninguém. Nem para a igreja, nem para o próximo. Não estende a mão para ninguém. Já viu o dinossauro Rex? Já viu o tamanho do braço dele? Mas ele é grandão, né? Tem gente que ele é grandão. E o braço dele? Pereça. Amam. Sejam como o sol quando sai na sua força. Quando o sol do meio-dia, quando o sol sai, o que acontece? Dissipa as trevas. Traz luz, traz calor. Sol é fonte de luz e calor, de energia. Você está precisando de energia? Está fraco na fé? Está fraco? Teu corpo está fraco? A tua mente está fraca? A tua alma está fraca? Está fraco? O que você precisa? Energia. Onde tem energia? Sol. O que é o sol da justiça? Cristo. Olha o outro versículo que diz assim, ó. E a terra sossegou por 40 anos. Deus deu paz para o povo, 40 anos. Imagina 40 anos, nada te incomodar. Doença não incomoda, miséria não incomoda, não tem perseguição, não tem mais nada. 40 anos. 40.
40 anos. Você queria ter um sossego desse? Queria ou não? Quando Adão estava lá no sossego, lá no paraíso, lá, o que Adão fez? Cagada. O que o povo fez aqui? Cagada. Eu já cansei de falar na igreja. Na vida do cristão, o mal é necessário, não é permitido. Permitido é bater com ele. O mal é porque senão ele se mexe. Ele não se mexe. Nossa, que não funciona direito. Não, ele não se mexe. Pega o outro. Ele está fraco aqui. Não, senão a pessoa não se mexe. Pra cima tá ligado. Ele não se mexe. Não se mexe. Por que não se mexe? Nada incomoda ele. Tá bom? Se eu estou tranquilo é porque Deus está abençoando a minha vida, será? Se nada de mal me acontece, porque Deus está abençoando a minha vida, será? É verdade? Você acha que isso é verdade? Então vamos lá. Aí começa assim, ó, verso 6, capítulo 6, verso 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos... Por que eles fizeram o que era mal? Volta no versículo anterior. Está sossegado. Uma pessoa sossegada só faz aquilo que deseja. Ele coloca o desejo dele à frente de Deus, à frente das coisas de Deus. Aí fez o que era mal. E o Senhor deu na mão dos inimigos, mediante aquele inimigo do povo de Israel. Qual que é o inimigo do povo de Deus hoje? Satanás. Já viu Satanás aparecer pessoalmente para atacar alguém, influenciar alguém, colocar um prato de comida na frente de alguém, jogar uma meia pelada na frente de alguém? Já viu o diabo fazer isso aí? Não. Então o que o diabo faz? Ele usa pessoas. Ele usa pessoas. Situações. Vou falar uma coisa para você. Uma das coisas mais endemoniadas que tem é o tal do caboclo religioso que ele fala assim, ó. Deus não precisa do homem. Deus sem o homem continua sendo Deus. Isso é a coisa mais satânica que tem. Quem foi que pecou? O homem. Da onde vem a salvação? Do homem. Cristo, homem. Quem que vai julgar e esmagar a cabeça de Satanás lá na guerra do Armagedon? O homem. Deus precisa ou não precisa do homem? Agora o diabo precisa também ou não precisa do homem? Então aprenda a verdade. Deus precisa do homem, porque quem pecou foi o homem. Deus vai usar o próprio homem para esmagar Satanás, que é o símbolo do pecado. O povo está tão preocupado só em dinheiro, só em poder, só em fama. Uns não ensinam a igreja e outros membros docentes da igreja não se preocupam em nada também. Por quê? A visão é outra. Não tem como você levar uma vida feliz e próspera com Deus sem passar pela palavra dele, sem aprender a palavra dele. Não tem como. Mas tem gente, pastor, que leva um cristianismo minha boca e tem bem. Verdade. Pastores que manipulam a palavra de Deus, mesmo que já sabe o pastor que manipula a palavra de Deus e está junto na manipulação. Você sabe qual vai ser o fim deles que a Bíblia fala? Onde que Caifás está hoje? Onde que Anás está hoje? Onde que os 24 anciãos que ficaram com Jesus está hoje? Onde você quer estar? No céu. Então aprenda a verdade. Você tem o direito de vitória nessa terra e de estar com Cristo do outro lado. Porque quem não vencer aqui também não será lá do outro lado, não, viu? Não se engana, não. Quem levar a vida medíocre aqui, uma vida capengando, uma vida como se fosse alguém que não, sem mobilidade espiritual, você acha que ele vai estar na onde do outro lado? Na onde? Quando Nicodemo teve a oportunidade de seguir Cristo e não quis. Você acha que não foi cobrado do outro lado? Porque ele já foi cobrado, não foi? Ou está vivo ainda? Foi cobrado ou não foi? Ele teve a oportunidade, ele não quis. Ele viu Cristo pessoalmente, conversou com Cristo, Cristo falou: você não está entendendo nem as coisas físicas que eu estou dando exemplo, você vai entender a espiritual? Se eu te falar, você vai entender, você não vai. Então você acha que ele está na onde hoje? Por ter perdido a oportunidade. Tem gente dentro da igreja, ouvindo a verdade, está perdendo a oportunidade. Você acha que ele vai para onde? O cara não mata, não rouba, não danifica. Irmão, isso é conversa de religioso, irmão. Isso é conversa de quem não quer se aprumar. Tem gente que ele arruma desculpa para tudo ele arruma desculpa. Aí por fim faz igual esses teólogos aí
Na modernidade, isso é assim mesmo. Mas só é o mundo está um caos, o mundo não sei o quê. Irmão, para quem serve a Deus tem que ser diferente. Senão nem compensa servir a Deus. O Deus que você serve tem poder ou não tem? Ou Deus que você serve é o mesmo Deus do mundo? É a mesma coisa alguém falar, alguém pode ficar bravo aí, alguém na internet até pode ficar bravo aí. Falar assim, você está fazendo acepção, não estou fazendo acepção, por exemplo, a Bíblia. Você acha que uma pessoa, mesmo que socialmente, é uma pessoa que vem, não mata, não rouba e tal, os impostos certinho. Mas o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus de uma pessoa dessa, só que a pessoa dessa é lésbica, homossexual, uma pessoa toda fora dos padrões da Bíblia. Você acha que o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus da pessoa? E o seu é? Porque se for, está fora. Está fora. Verso 2. E prevalecendo as mãos dos medianistas, então, sobre o povo de Israel, o povo de Israel fizeram para si, para se esconder. Fizeram casas por causa dos medianistas, fizeram o quê? Covas. Uma cova era feita para quê? Para enterrar pessoas. Para enterrar. Para enterrar vivo. Aonde que estava o povo de Deus aqui? Enterrar vivo. Fizeram para si covas, fortificações. Já viu o ditado que fala assim, ó, a pessoa já foi para a cova. Já ouviu falar ou não? Já. E às vezes a pessoa nem morreu, né? A pessoa já está na cova já. Por que dessa expressão? Ou tá com o pé na cova. Ou está com o pé na cova, porque está quase morto ou está morto. Não, já está morto. Espiritualmente não consegue nem ver a maioria das pessoas, mas já está. Quando a pessoa fala isso para o outro, que está vivo também, mas talvez está até morto espiritual, ele está falando da condição humana mesmo, a pessoa já está praticamente morta, ela está tudo arrebentado com a vida, não é? A pessoa já está com o pé na cova, já está na cova já. Não é espiritualmente, por que o povo que fez cova? Você que era de Deus? Enquanto, eu vou falar para você, a gente vai continuar lendo o texto, enquanto você não se revoltar contra a situação, se posicionar como filho de Deus, com poder e autoridade na Bíblia, o mal não sai da tua vida. Pastor, o mal não sai da tua vida. O mal não sai. Não é porque o pastor está falando, o pastor está liberando maldição, não estou liberando maldição nenhuma, não. Isso aí é exemplo da minha própria vida, de tudo aquilo que eu tenho aprendido, de tudo aquilo que Deus falou para mim. Teve uma época que eu estava numa miséria desgraçada aqui. Eu nunca vi miséria abençoada, né? Uma desgraçada. Eu estava vendendo arroz para comprar janta, já era casado, com um filho doente dentro de casa. Você sabe o que foi que Deus revelou para mim? Depois de orar e jejuar 7 dias, 7. Você pensa que a revelação é de graça, né? 7 dias. Você sabe o que Deus falou para mim? A voz saiu diretamente do meio das nuvens e saiu e veio e falou para mim, na revelação. Estava um campo aberto. O que é campo mesmo? Mateus capítulo 13. Campo é mundo. Eu estava no meio do quê? Do mundo. A voz falou assim: estenda a tua mão e manda cessar a tempestade. Você acha que Deus pegou leve comigo? Estenda a tua mão e vai cessar. A hora que eu olhei, eu vi uma nuvem tão negra, mas negra que não dava para ver nada além da nuvem. Nuvem preta mesmo, preta. Já viu a tempestade da nuvem totalmente preta? Eu vi. Ao mesmo tempo, Deus mostrou pessoas andando de Ray-Ban, de bermuda. O que eu entendi com a revelação e com a situação? Que a tempestade era para a minha vida, era na minha vida, não era na vida dos outros que estavam em volta. E o que a voz do céu falou para mim? Estenda a tua mão e manda cessar. O que Cristo fez quando ele levantou lá do barco que estava dormindo? Estendeu a mão e mandou cessar. Quando eu mandei cessar, eu não escutei a explosão, mas é como se eu tivesse escutado, eu vi. Aquilo desceu como se fosse uns trombos, as nuvens. Você sabe quem estava atrás da nuvem olhando para mim? Foi a segunda vez que eu via ele face a face. Cristo olhando assim, ó, para ele. Cristo, o próprio Cristo olhando. O que impedia eu e Cristo e eu? O que estava no meio? Tempestade, miséria, doença, reclamando com Deus, falando com Deus, choramingando, brigando com Deus. Numa das minhas brigas com Deus, Deus falou assim para mim: eu te roubei alguma coisa? Parece fantasia falando, né? Mas não é, foi revelação pessoal e direta, não é. Deus fala. Falou, te roubei alguma coisa?
Te danifiquei alguma coisa? Falei, não. Falei, então você está brigando com a pessoa errada. Aquilo eu fiquei com raiva de mim mesmo. Sabe quando que dá vontade de você lembrar uns pelos de você? Estou dando murro, todo pastor lá, sei lá. Tinha que fazer campanha, pegou envelope e reclamar para Deus e chorar com Deus, dar murro no chão. Só machuquei a mão, inchou tudo. Isso é idiotice dele que falou, ele que vai ser liberto. Deus está brigando com a pessoa errada. Aí eu entendi, compreendi, fiquei bravo, fiquei nervoso, olhei, mirei o diabo, mas não vi ele na revelação, mas mirei ele e falou, sai da minha vida. As coisas melhorou? Melhorou, mas foi progressivamente, nunca quem não sabe. Progressivamente. Não foi aquela explosão, uma explosão no mundo espiritual. Progressivamente. Comecei a mirar o diabo. Não fiquei igual o Gideão. Se tu fosse comigo, nada disso teria acontecido, eu não tenho coisa nenhuma, o que os nossos pais nos contaram. Irmão, vai ficar criança a vida inteira? Você vai ficar a vida inteira como uma criança choramingando? Se o Senhor quiser, o Senhor tinha me curado, se o Senhor quiser, o Senhor tinha abençoado. Deus falou o que quer. Chegou 2 leprosos diante de Jesus Cristo. Dois leprosos. O que um leproso representa para a nação de Israel? Impuro, imundo, desqualificado, da pior espécie. Porque a lepra adivinha. Deixa sua mãe ouvir a palavra de Deus. Borboletinha não cai mal para ninguém. Da pior espécie, pior, desqualificado, porque o pecado de lepra, para quem não sabe, o pecado de lepra é um pecado que ele era originado quando a pessoa rebelava contra a autoridade de Deus do homem, não era diretamente contra Deus. É só ver o caso de Miriam, no capítulo 12. Miriam ficou leprosa porque ela rebelou contra o Deus que estava no homem, ficou leprosa. Então todo mundo da nação de Israel sabia que o leproso tinha pecado contra o próprio Deus. Então estava leproso. Então, desqualificado para a nação, para Deus, para todo mundo. Esses 2 leprosos chegou diante de Jesus Cristo, ele se dobrou, ajoelhou e falou: Senhor, bem sei eu. Por quê? Porque ele ouviu, ele observou Jesus, ele viu Cristo, ele viu a fama de Cristo, ouviu a fama de Cristo, ele acompanhou. Quando ele teve a oportunidade, ele falou: Cristo, mestre, bem sei eu que se tu quiser, tu me. O que Cristo respondeu? Você acha que Cristo não quer abençoar a tua vida? Você está entendendo ou não? Cristo não quer abençoar a tua vida. Se ele abençoou um leproso que pecou contra a própria divindade. Não pecou porque era o efeito de quem pecava. Porque a palavra lepra é um duro golpe na carne. Então eu posso pregar sobre isso aqui. Fazer um estudo só sobre isso aí. Um dolo, uma faca usada na carne. Rebentou com a carne da lepra. Por quê? Pecado contra a divindade que está no homem. Jesus Cristo falou: eu quero. Tocou. Falou? Porque o poder está na palavra. Sede. Então você quer ser abençoado por Deus? Ele quer te abençoar. A Bíblia fala que ele quer. O que ele fala? Seja abençoado. Mas em que termos? Em que termos? Como já está chegando perto das 9, eu vou resumir. Você entender? Vou resumir. Não vou nem ler, mas lê na tua casa. Separa um tempo para Deus. Lê o Juízes capítulo 6 inteirinho. Lê até o 8, até a morte de Gideão, no capítulo 8. Lê a morte de Gideão. Quando Gideão parou de guiar o povo, o que aconteceu de novo? Voltou a fazer tudo de novo. Você conhece alguém que vem na igreja, começa a ser abençoado, Deus começa a abençoar, de repente a pessoa começa a ficar daquele lambreta. Você acha que o homem vai voltar? Quem que é o nosso guardião? Cristo, através da palavra, através da comunhão da igreja. A pessoa retrai, o mal encosta. A pessoa aproxima de Deus, o mal afasta. A pessoa afasta de Deus, o mal encosta. A pessoa encosta perto de Deus, o mal afasta. É assim, irmão. É como um imã puxando o outro. Perdeu uma referência comigo. Entendeu? Já pegou 2 ímãs, virou ele inverso, os polos dele. Um empurra o outro, empurra. Então, quem tiver mais força, empurra o outro. É assim, a força das trevas e a força espiritual. Está com Cristo, o mal afasta. Afastou de Cristo, o mal chega. Entendeu? A falta de conhecimento é afastamento de Cristo também, viu? A falta de conhecimento, porque Jesus Cristo disse assim: ó, errais e pecais, por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, que tem nela.
Então, o pecado ele também vem por quê? O erro também vem, o mal também vem por quê? Conhecimento, falta de conhecimento. Ele vai explicar isso. Ele falou, mas aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Quem aprende de mim vence. Ele esteve aqui para ensinar, irmão, ele não veio fazer outra coisa aqui. Ele veio passar uma olhada também, mas ele veio para ensinar, mostrar o caminho, direcionar. E em certo momento ele falou, e eu sou o próprio caminho, eu sou. A palavra eu sou vem da palavra logos, auto-existente. Eu algo existo. Vai descer aqui como homem, porque eu quero mostrar o caminho, eu quero que você trilhe o caminho, eu quero te abençoar. E o povo não está sendo abençoado por tal erro. O anjo apareceu para o Gideão e falou, varão valoroso, Deus é contigo. Aquele anjo do Senhor, quando a Bíblia fala do Senhor, é o próprio Cristo da Virgem Maria. Qualquer teólogo sabe disso aí. Então por que Cristo apareceu lá para ele como um anjo? Não é que ele é um anjo, ele é o topo, como um anjo. Por que apareceu para Gideão? Por que se entende? Ele poderia até aparecer para outro, não poderia? Por que foi justo para Gideão? Porque ele era bonito? Porque tinha um olho verde? Porque ele era loiro? Foi o único que arriscou a sua vida em prol da sua família. E a família que era dele, que é de Israel, era a família de quem? De Deus. Lembra agora do exemplo de Davi? Qual foi a importância que ele deu? Toda. Como de Deus. Deus falou, o único que tem coragem de se expor, mesmo podendo o inimigo matar ele se expôs. Quando ele se expôs, o anjo falou, eu sei o que eu quero. Vem cá, você tem valor para Deus. Eu? Aí começou a brigar com Deus. Imagina, você vê Deus, você vê o anjo, mensageiro de Deus, você começar a querer brigar com ele. Você sabe por que Jacó brigou com o anjo? Já leu o texto dele, sabe por que ele brigou com o anjo? Porque no finzinho lá ele falou, quando ele percebeu, eu só te largo, tem até a música, né? Só solto quando me abençoar. Isso é só uma meia verdade, só por parte da história. Jacó, quando ele teve uma revelação para voltar, onde ele tinha partido, correu pelado, sem nada, e voltou cheio de posse, porque Deus era com ele, e o sogro dele viu. O sogro dele mudou 10 vezes o tratado lá para ver se a bênção ficava com ele, mas a bênção era em Jacó, não era no lugar. Não adianta você correr de um lado para o outro. Se a bênção de Deus estiver na tua vida, você pode estar no meio do monte, no meio de uma pedra. A pedra verteada. Porque logo quando ele teve o desejo de escolher a melhor parte, humanamente falando, e Abraão deixou ele escolher, falou assim: mas você fosse um cada um para o outro, não precisa brigar. Você não precisa brigar, não pega nada, não pega herança, não pega nada. Você não precisa brigar. Se Deus quiser na tua vida. Porque Abraão foi para o lado mais ruim que tinha, humanamente falando. Mas quem foi abençoado? Porque a bênção era ele. Abraão era a bênção. Abraão, por quê? Porque ele vivia Deus. Ele vivia Deus, você vive Deus. Então você é a bênção. Você pode estar aqui, ali ou lá, ela te acompanha. Porque a Bíblia fala no Deuteronômio, ela te acompanha. Porque é você, não é o lugar. Você vai fazer o lugar, não é o lugar que vai fazer você. Se você deixar o lugar de fazer, você está fora da Bíblia. Quando Gideão saiu para fora, o anjo falou: você vem cá, você tem valor. Valor por quê? Porque você se expôs. Você não teve medo, você não se acovardou. E a gente vê o resumo da história aí. Aí Deus falou: vou levantar você. Aí depois que ele conseguiu compreender, depois de muita discussão com o anjo, depois de muita peleja com o anjo, ele reuniu 32 mil pessoas, 32 mil soldados. O que o anjo falou para ele? Tem muito cagão aí. Não foi com essas palavras, velho. Pra você entender. Tem muito cagão aí. Dá um bravo nas fileiras do povo, vai ficar tudo enfileirado e fala assim: ó, os covardes, os medrosos, os tímidos, pode ir embora. Quantos mil foi? Que se autodeclarou covarde, medroso. Por isso que eu comecei a reunião falando de Davi. Davi, quando ele olhou, ele falou: não aceito isso aí. Isso eu não aceito. Porque ele não está mexendo só com o ser humano, ele está mexendo com Deus que está no ser humano. Isso eu não aceito. Ele se autodeclarou 22 mil. Acabou, falou: não, eu sou covarde, eu sou cagão. Se eu for, eu vou. Porque a confiança está no quê? Força do braço, ele viu que do outro lado tinha mais gente. Aí sobrou 10 mil. 10 mil, só no texto. 10 mil. Aí o anjo olhou para ele e falou: Gideão, tem cagão aí. Aquele que ele vai pela força dos outros, mas se ele tirar a cueca, ele tem que lavar.
Tem muito. Você acha que, por isso que eu quero que você entenda, Deus não vai dar vitória, coisa que é santa para qualquer um. Ele não faz isso. A maioria dos crentes luta, busca, faz igual o povo quando saiu do Egito, ele morre no deserto. Ele morre no deserto. A mãe de Deus, olha, até a salvação dele, pô, tem isso. É um covarde. Ele não tem coragem de enfrentar a situação sabendo que é o diabo, virar o diabo e vencer. Ele não tem coragem. E o anjo falou para Gideão, tem muita gente, tem muito cagão. Eu acho que uns até Deus vai relevar porque está sendo ensinado errado. Mas a maioria não vai. Mas não justifica porque tem a Bíblia também para a pessoa ler. Tem a Bíblia e a pessoa não lê. Então Não tem mais muito para correr. Porque assim, se eu estou num lugar que eu vejo que a palavra é fraca, que a palavra não me ensina, o que a Bíblia está fazendo na minha casa? Eu aprendi sozinho entre aspas, eu tive revelação de Deus, mas foi ele, não foi ninguém não. Quando eu procurei de um lugar para o outro para ser curado, que eu estava morrendo podre, nenhuma oração pode me ajudar, nenhuma. E hoje eu vejo, a maioria que não tinha poder na oração mesmo. Um ou outro que tiver algum certo poder, também Deus não permitiu. Por quê? O tratado era comigo. Era comigo. Quando eu reclamei, eu tive que deixar outra igreja, deixei lá que abraçaram tudo, que só faltou me expulsar, mas eu peguei isso aí por conta própria. Eu fui reclamar para Deus, Deus falou, viu, o tratado seu é comigo, não é com ele. Então nada com ele. Nem vou fazer nada com ele, porque eu não tratei nada com ele. Com quem Deus tinha tratado? Comigo. O negócio de Deus era comigo. Com quem é o negócio de Deus? Com você, com o cristão. É com você. O anjo falou para Gideão, não quero mais esse monte de gente aí. Ah, mas os covardes já foram embora. Falou, mas tá cheio de covarde aí, ó, Gideão. Eu não preciso de muita gente. Eu preciso daqueles que confiam em mim. Desce lá, vou mostrar para você. Aí desceu, desce lá no ribeiro, lá no povo beber água, fica olhando. A gente vê o reino de Deus, as coisas por observação. Não é assim que a leoa ensina os leãozinhos? A leoa não é igreja? Não é? Os leãozinhos são os filhos da igreja? É o seu testemunho, fala mais do que a tua palavra. É o teu testemunho que tem que converter dentro da tua casa. Fora, você pode até semear com palavra, mas dentro da tua casa é a tua posição, a tua firmeza, o teu comportamento é que salva a tua casa. Se você não sabia disso. E tem pessoas sendo tratadas aqui, né? Glória a Deus por isso. Sendo tratado, tem que tratar porque a palavra trata. É a tua posição, é de boca fechada. É você, às vezes, como se diz o mundo, é enchendo saco, não sei o quê, mas é você se posicionando como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Por isso que é importante você vir na igreja. O anjo falou, Gideão, manda o povo beber água lá e eu observo. Então eu vou falar para você, de acordo com a observação. Aquele que lamber a água igual o cachorro, separa agora. Aquele que levar com uma concha e beber, separa também do outro lado. Um lado ou do outro. Aquele que lambeu a água tinha quantas pessoas? Não lembro do texto, né? É 300. 300. Porque se você fosse beber água, que jeito você ia fazer? Uma concha. Normal e natural. Deus falou, não quero normal, não quero natural. Eu quero gente espiritual. Porque é gente espiritual que eu busco. É gente espiritual que eu levanto. Você faria uma concha? Não tem. Lambei igual cachorro? Eu nunca vi nenhum homem beber água desse jeito. Deus falou, isso que eu quero, porque ele é diferente. Eu quero gente diferente. Eu quero gente que tem disposição. Eu quero gente que ele não se importa em morrer na batalha. Mas o importante para ele é lutar. E aquele que luta confiando em mim, ele vence, ele volta para casa. E volta vitorioso para o desporto de guerra. Mas aquele que vai lutar pela condição natural, pela visão natural, ele não volta. Então eu não quero esse que vai contaminar o resto. Eu não quero, Gideão. Separa, eu quero esse aqui, ó, que lambeu a água. Eu não quero gente normal e comum que bebe água como uma conchinha. Que é aquela tipologia, eu não quero. Eu quero quem tem disposição, quem tem força, quem tem coragem. Em mim. Em mim. E quem saiu vitorioso? O Gideão pegou e falou, vocês, apesar de falar que está junto e tem coragem para vencer, vocês não têm toda essa coragem não, porque Deus me revelou. Pode voltar também. Você está preocupado com o teu filho, você está preocupado com a tua mulher, você está preocupado com os teus bois, você está preocupado com outras coisas. Com a vitória você não está preocupado, porque você está com ele, então pode voltar também. Jesus Cristo está em menção disso aí no Novo Testamento. Jesus Cristo falou que muitos darão em casamento, serão em casamento, aí ele fala uma parábola das bodas, né?
Aí ele fala, muita gente está preocupado. Ah, vem sentar na minha boda. Aí o mensageiro que lá vai entender que é anjo. Aí fala para ele, falou, mestre, tem gente que falou, eu comprei um carro novo, tem que experimentar a junta de boi. O carro é a junta de boi. E me dê por excusado, quer dizer, me tira fora dessa. Eu não vou na igreja, eu me tira fora dessa, eu tenho um compromisso. Aí chegou o outro convidado, a mesa está porta, Jesus falou, confirma a tua presença lá, você vai sentar na mesa com o mestre. Eu sou casado de novo, tenho minha lua de mel, me deixe por excusado, me tira fora dessa. Você conhece o crente que ele está se pedindo para tirar fora? É ele que se pede. É ele, qualquer situação ele fala, não vou na igreja. Qualquer coisa que acontece, Senhor, me tem por excusado. Deus tem mesmo. Deus tem mesmo. Porque no final da parábola, o que Jesus Cristo fala aí para os mensageiros? Substituam por prostituta, por ladrão, traz na cena. Eles não vai comer mais na mesa. Não vai comer mais. Porque eles não quiserem, então é digno também. Vou experimentar minha terra, vou experimentar meu carro, eu casei de novo, eu tenho uma viagem, é só ler a parábola. Jesus Cristo falou, não quer? Não, está fora. Porque ele mesmo falou, me tem por excusado. Deixou fora. Está fora. Por quê? A palavra só da própria boca, tá? Fora da promessa de Deus, não senta na mesa de Cristo. Quem já teve revelação, quem já pôde ver, como eu já pude ver, a mesa você não tem tudo dela. Tem todo tipo de coisa ali, tem comida, tem bebida, tem vestimenta, tem ouro, tem prato, tem tudo. Mas sabe o que Cristo fez comigo na revelação? Sabe o que fez? Não deixou nem sentar. Pegou com a espada na minha mão, abriu a porta assim, do lugar, no meio tem que sair. Quando eu saí com a espada na mão e meu vestimento de guerra, o que ele estava mandando eu fazer? Vai vencer primeiro que você sentar aqui. Vai trabalhar, filho. Você vai sentar de graça não, vai romper, rapaz. Você acha que você tem direito de sentar aqui e conquista? A terra foi conquistada, viu, irmão? A terra não foi dada de graça não, era só uma promessa. Você acha que a tua saúde, a tua bênção financeira, só para o teu bem-estar, dentro ou fora de casa, ela é conquistada, ela não é dada de graça não. De graça é os idiotas que pregam aí, ó. Tá cheio de gente falastrão aí, tá cheio de palestrante hoje, não é nem pastor, já está virando reverendo, palestrante. Não, está cheio de conversa fiada. Cheio de conversa fiada. Mas o que a palavra de Deus manda dizer hoje para você nessa noite? Conquista o teu direito de sentar na minha mesa. Conquista o seu direito, luta, vença. Se você realmente busca a minha presença, você vence. Se não buscar, você não vence. Se buscar mais ou menos, tem crente que ele diga assim, mais ou menos. O que a Bíblia fala de mais ou menos? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Eis porque é morno, não é frio nem quente. Deu? Tiro fora da minha vez. Palavra deles. Boca deles. Tiro fora da minha prometi. É morno. O crente morno. O que é um crente morno? Minha boca. Mediano. Medíocre. Falar medíocre vem de mediano. É medíocre. A pessoa ele não desponta e nem cai muito. Ele fica ali, ó. Mediano, medíocre, minha boca. Para quem não leu, pode ler. O livro do Napoleão Hill, ele diz assim, ó, tem gente que não se expõe, ele não se expõe. Já percebeu que uma pessoa que é tipo um vagabundo no meio da própria família da sociedade, quem mais se dá bem na vida? Ele pula de um canto, ele pula de outro, até ele encontrar aquilo que ele deseja, aquilo que ele gosta, ele pula. Aí ele fala, não, uma pessoa é vagabunda, se dá bem na vida, não. Ele não se deu bem em uma coisa, ele está sempre se mexendo, ele não parasita, ele não para. Ele não para. Não, o problema é que ele é vagabundo. Ele vai encontrar aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Ele busca, ele corre atrás, ele luta. Quem se arrisca mais na vida, ele se dá melhor. Quem fica com medo, quem se acovarda, hoje o medo paralisa as pessoas. Olha para dentro do cemitério, quantos projetos bons não tem enterrado lá? Quantas ideias boas não tem enterrado lá que nunca saiu do papel, nem, às vezes nem falou mal para a família. Não é que ele é vagabundo, ele é paciente. Muda o termo. Não, é a turma, o que eu disse é que a turma tem ele como vagabundo. Acho um hospedeiro. Mas ele corre atrás. Ele vai no campo, não deu certo, ele sai dali, ele vai no outro, não deu certo. Ele está sempre se mexendo, ele está sempre buscando o sonho dele a realizar. Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, não era só ele, para quem não sabe, estava uma competição lá, tinha várias empresas para desenvolver a lâmpada. Ele disse assim, ó, ele falou, cada vez que ele errava, ele errou em torno de 5.000 vezes para chegar lá. E ele disse assim, ó, toda vez que ele errava,
Agora eu sei como não fazer uma lâmpada. Agora eu sei como não fazer. E insistir, até que chegou ali. 5.000 vezes. Quantas vezes você insistir de insistir? Quantas vezes? Então não adianta olhar para uma situação, para alguém ou para outra e falar, se tivesse que acontecer, já aconteceu. Você não sabe amanhã, você não sabe o futuro, você não sabe quem está dentro da pessoa, você não sabe o que está dentro da pessoa. Cuidado. Seja você a mirar o alvo Cristo e lutar com a força dele, você vence. Não seja você mais um no meio da multidão evangélica e cristã, sendo uma pessoa cometida de doença, uma pessoa podre, boca porca, suja. Não seja você, seja diferente. Seja como Gideão. Nem que eu tiver que arriscar a minha vida, mas eu luto em prol das coisas de Deus. Eu luto. Não vou ser igual aquele dinossauro reto que tem um bracinho que nunca consegue alcançar o próximo. Pelo amor de Deus, né? Lembra o homem da mão mirrada dentro da Bíblia? Lembra? Ele estava na onde? Quando Jesus curou ele? Na onde estava? Dentro da igreja, na sinagoga. Por que Jesus curou ele dentro da igreja? Primeiro porque está na igreja, é óbvio, né? Mas por quê? Aparenta a própria igreja. Jesus falou, estenda a mão, rapaz. É só ler lá. Jesus falou para os fariseus, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Perdoar o pecado? Eu vou mandar ele estender a mão. Estendeu a mão, ele obedeceu. Estenda a tua mão. Amém? O pastor agora vai fazer a consagração da Santa Ceia.